tema de hoje é união estável. É isso mesmo, meus queridos. Muito bom dia a todos. Meu nome é o professor Luiz Fernando, sou professor de Direito. Tenho um canal no YouTube chamado Saber Direito, Saber com letra maiúscula S, traço direito. Cliquem lá, acessem o canal, cliquem em inscrever-se, é de graça, tá? Conteúdo gratuito para todo mundo, o intuito nosso não é ganhar dinheiro, tá bom? Clica no joinha se você gostou, não esquece, clica lá no joinha e assista mais de 10 vídeos que nós temos lá, falando desde direito do consumidor, contratos, vários outros assuntos sobre pensão alimentícia, etc, etc, tá bom? O intuito nosso é divulgar a informação da maneira mais simples, né, para que todos compreendam, né, sem muito aquele juridiquês, né, aquele monte de termo jurídico que muitas vezes confunde as pessoas, ou as pessoas nem desistem de ler ou nem conseguem entender. Bom, o tema de hoje é polêmico, tá? Porque nós vamos falar da união estável, certo? A união estável, pessoal, ela está consagrada já, não se sintam vergonha, não é uma coisa à margem da lei brasileira, tá? Ela está prevista tanto na Constituição quanto no Código Civil. Lembrando que nós estamos numa fase que já temos um projeto do novo Código Civil, que já fez mais de 20 anos de idade, né? Então eles estão tentando, os legisladores, com uma equipe de juristas, estão tentando atualizar o Código Civil. Isso é bom para adequar às novas necessidades. Agora, aquilo que vai ser alterado ou não sabemos ainda, tá? Ou pelo menos não chegou até mim. Vamos lá, então, antes de começar a explicar o conceito, a ideia que está por trás, as características da união estável, a diferença da união estável do namoro qualificado. Você sabia que você pode estar num namoro qualificado? Ué, professor, o que é isso? Eu sabia que tinha namoro, mas qualificado não sabia. Então, pois nós vamos esclarecer isso também. Você sabia também que na união estável, a princípio, por ser um procedimento simples, né, que as pessoas adotam, lá na frente pode vir alguns complicadores, tá? Então, nós vamos esclarecer isso. Vamos por parte, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui na Constituição da nossa República Federativa do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, tem status de norma constitucional no artigo 226 da CF, da Constituição Federal. Vamos lá. O artigo 226 fala de uma maneira geral sobre a família, tá? A princípio tem aqui uma menção entre homens, a união de homens e mulheres, não fala sobre gays, homossexuais, bissexuais, etc. Não vou entrar nessa seara agora, que o objetivo nosso não é esse, tá bom? Vamos lá, artigo 226, fala da família. Olha que importante a formação da família, seja ela monoparental, seja família de pessoas homossexuais ou não. O importante é ter família. Para o direito, para a Constituição, é de fundamental importância. Então fala assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, ou pelo menos deveria ter, né?
Mas nós vemos aí que muitas vezes nós temos a omissão do Estado. Bom, o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Bom, parágrafo 3º. Para efeitos da proteção do Estado, olha só, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Não vou entrar na questão de pessoas bissexuais, homossexuais e etc. Tá bom? Como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Tá? Então, olha, a Constituição já reconhece a união estável já há muito tempo como uma entidade familiar equiparada ao casamento. E fala-se que a lei deve facilitar converter quando os companheiros quiserem converter em casamento, fiquem à vontade, a lei não pode criar obstáculos, tá bom? Bom, o princípio de tudo está aí, ok? Não vou falar mais, porque o artigo 226 ele fala de muito mais coisas, muito mais elementos. E agora eu vou falar do Código Civil, onde está a previsão do reconhecimento da união estável, comparada ao casamento e equiparado ao regime de comunhão parcial de bens. Vamos lá. Artigo 1323 do Código Civil, 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada olha os requisitos: convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Veja, agora você acabou de descobrir, você que está querendo aí separar do seu companheiro, né? Fica aí a dica, tá? Você, para ser reconhecida a união estável, precisa preencher esses 4 requisitos cumulativamente. Tem que ser uma convivência pública no meio da sociedade, perante as famílias, né, em conjunto, contínua, não deve haver alguma interrupção do relacionamento, tá? Duradoura. Uai, professor, quanto tempo tem que durar para reconhecer a união estável? A lei não fala. Ah, professor, eu ouvi dizer que são 2 anos. Nananina, não. Não há, a lei não coloca expressamente um tempo. Mesmo porque, gente, é muito relativo. Tem gente que namora durante 2, 3, 4. Eu já conheci casal que namorou 10 anos. E nem por isso é reconhecida a união estável. E convivência pública e duradoura, contínua, tá? Só que aí faltava o 4º requisito, que é o objetivo de constituição de família, tá? Deixa eu só dar uma lida aqui. Então, professor, como é que eu provo a intenção? Porque a intenção está interna a gente, está dentro da gente. Não, a intenção também é exteriorizada, é demonstrada, tá? A gente chama em latim, né, intuito familiae, tá? Quer dizer, intuito de criar uma família. Como que o juiz, como que nós vamos perceber, saber que o intuito é de constituir família? Olha, primeiro, morar junto. Não quer dizer sempre morar junto, quer dizer que constitui família. Segundo, ter uma prole, ter filhos. Terceiro, se apresentar perante a sociedade como, olha, esse é meu marido, esse é minha esposa, esse é meu companheiro,
tá? A gente está morando junto, a gente quer formar família, né? Fotos mostrando a convivência dos dois publicamente, troca de conta, troca não, compartilhamento da mesma conta bancária, né? Pagamento de PTU para o outro cônjuge, para o outro companheiro, enfim, mensagens em redes sociais dizendo: olha, eu amo essa mulher, ou eu amo esse homem, eu quero ficar com ele para a vida toda, não é? Isso sim é exteriorizar a intenção de constituir família, tá? Então, vocês viram os 4 requisitos, sem segredo nenhum, tá bem? Isso daí é analisado quando há um pedido de dissolução de união estável, quer dizer, separação, grosso modo, o juiz vai analisar esses requisitos aí. E você que está querendo separar do seu companheiro, tem que demonstrar, seu advogado tem que demonstrar esses requisitos, comprovar, né? Se você quer que reconheça a união estável para fins de partilha de bens, você tem que comprovar, tá? Não basta apenas dizer lá na petição inicial: olha, eles viviam, tinham uma convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de formar família, tal. Às vezes tiveram um filho, mas a intenção do casal não era constituir família. Ué, professor, mas filho não faz parte da família? Faz, mas às vezes moram, não quiseram ficar juntos e aí o pai continua sendo pai, continua visitando o filho, a mãe continua sendo mãe, continua cuidando do filho e um ajudando o outro, mas não tem intenção de ficar juntos como casal, como uma família, tá bom? Feito isso, deixa eu ver aqui. Mais coisas aqui tem, tá? Aqui, deixa eu ver. Assim como no casamento, pessoal, olha, as relações pessoais entre companheiros obedecerão os deveres de lealdade, respeito e assistência mútua, tá? E de guarda, sustento e educação dos filhos, tudo bem? Isso da mesma forma que o casamento, tá? Não é porque a união estável vai virar baderna, tá bom? Dever de lealdade, olha só. Podemos dizer que seria até um dever de fidelidade. Bom, na união estável, salvo o contrato escrito entre companheiros, aplica-se as regras patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Dito de uma maneira bem simples, você que está em união estável, vale o regime de comunhão parcial de bens. Tá bom? Professor, discordo. Briga lá em Brasília, tá? Foi assim que o legislador encontrou meio termo para que as pessoas que ficassem em união estável não ficassem desamparadas na hora da separação, na hora da dissolução da união estável, tudo bem? Bom, acho que é isso. Basicamente é isso, as regras, né? Vocês viram os 4 requisitos. Há o reconhecimento da união estável na Constituição e a determinação, né? E é o reconhecimento também no Código Civil Brasileiro. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos fazer um parênteses aqui muito simples. O que leva as pessoas como diz, juntar, né? É assim que fala, né? Juntar para formar a união estável. Pela facilidade, né? É informal, né? Não precisa ir em cartório, não precisa gastar em cartório, não precisa de testemunha e tal. É só juntar, né? E deixar claro que estão formando uma união estável. Isso é positivo? De certa forma, sim. Mas lá na frente, vou alertá-los, lá na frente
pode dar trabalho, pode dar problema. Explico. Suponhamos que vocês viveram em união estável durante 10, 15, 20 anos. E de repente um dos companheiros traiu e quis dissolver a união estável. Vocês já tinham patrimônio, lembra? O regime é de comunhão parcial de bens. O que é o regime parcial de bens? De comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que o casal construir e também dever, ficar devendo, durante a constância da união, durante a união, é partilhado, tá? Pertence ao casal, exceto doação, herança que um recebe do outro, um recebe do pai e da mãe, tá? Isso não partilha, tá? Outra questão, bens que um dos companheiros ou que o companheiro já tinha antes de casar, não entra na partilha de bens, tá bom? Bom, o que acontece quando há a chamada dissolução da união estável? Nada mais é do que separar. Acontece que você vai ter que entrar com uma ação judicial para primeiro reconhecer que houve união estável, e aí tem aqueles requisitos que eu falei: convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de formar família. Você vai ter que provar tudo isso. Como, professor? Há N tipos de provas, né? Desde mensagens de celular, fotografias, filmagens do casal, testemunhas e assim vai. Comprovado isso, convenceu o juiz que teve união estável, né? Aí vai para a segunda parte, que é a dissolução da união estável, no mesmo processo de reconhecimento e dissolução. E aí, ao mesmo tempo, partilha de bens, tá? Veja que dá um pouquinho de trabalho, tá? Dá um trabalho a mais, o seu processo pode demorar mais, porque o juiz vai analisar se você cumpriu esses requisitos para reconhecer a união estável para poder partilhar os bens. Ok? Perfeito. Vamos pegar outro exemplo clássico, quando morre um dos companheiros. E aí? No casamento a gente sabe que tem a certidão de óbito. Uma das causas da extinção do casamento é a morte. E aí, o que acontece? Se fosse no casamento, né, com a certidão de casamento, não precisa provar nada, já está ali escrito, tá? O que acontece? Vamos supor que não tem herdeiros nenhum, só tem você, né? Mesmo assim, você tem que entrar com processo judicial de reconhecimento de união estável, dissolução de união estável, pós-mortem, que a gente chama, depois da morte do companheiro, tá? E para efeitos de pensão também, lá no INSS, muitas vezes que eu já vi, acho que quase todos os casos, se você entrar com pedido de pensão já direto, assim, sem a declaração judicial de que houve união estável, sem o reconhecimento perante a justiça, o INSS não vai dar a pensão. Vai falar: olha, não reconhecemos, porque você não tem a certidão de casamento. E vai pedir o quê? Você vai ter que entrar na justiça também para poder reconhecer a união estável, para depois, com esse documento judicial, com essa sentença, entrar com pedido de pensão para você ter direito à pensão alimentícia. Tá bom? Viu como é que é complicado? No início é tudo mil flores, né? A união estável é prática, é simples, é só juntar, juntar as escovas de dente e morar junto e acabou. Mas e depois, né? Já vi casos, por exemplo, que a mulher quis se separar,
dissolver a união estável, o companheiro falou assim, não, a gente nunca ficou junto com a intenção de constituir família. A gente morava junto só. Bom, e aí eles alegaram, a gente teve um namoro qualificado. Professor, que bendito namoro qualificado é esse? Que até hoje eu sabia que tinha namoro. Eu sabia que tinha eu sabia que as pessoas ficavam para se conhecer, né? Ficar, essa era a palavra. Vou ficar com fulano, né? Não é ficar para sempre. É dar uns beijinhos, se conhecer um pouquinho. Aí depois passava para o passo seguinte, namoro. Depois do namoro, noivado. Depois do noivado, casamento, né? Era assim mais ou menos. O que é um namoro qualificado? É uma criação doutrinária que significa o seguinte, que é mais do que um simples namoro. É quase, fica na linha do pênalti ali. Quase que uma união estável, mas não é. Tá? Namoro qualificado é quando o casal pode morar junto, mora junto, né? Pode até ter filho, mas para a sociedade eles não deixaram claro que são uma família, são um casal como se casados fossem, ok? Ué, professor, mas isso é muito estranho. Mas existe isso, tá? Às vezes até o casal mora em casas diferentes, né? Mas ficam juntos durante o final de semana, tem até um filhinho, tal, mas prefere ficar morando separado, mas final de semana convive. Esse é um namoro qualificado, que é mais do que um simples namoro, mas também não chega a ser uma união estável com o intuito de formar família, tá? Por que acontece isso? Não sei dizer. Do ponto de vista sociológico, não sei dizer, tá? Só sei que é assim, como dizia o Chicó lá do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim, né? Então, meus queridos, fica aí a informação sobre a união estável. Divulguem para os colegas, é um tema que está no nosso dia a dia, muita gente convive em união estável, e alertem sobre essas questões aí jurídicas que podem comprometer, às vezes a pessoa não consegue provar, por exemplo, depois que o companheiro morreu, às vezes não tem tanta prova documental para reconhecer a união estável, e aí a pessoa perde o direito da pensão alimentícia. Tá vendo? Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. Você que está em união estável, você pode ir ao cartório e converter essa união estável em casamento, tá? Ou registrar numa escritura pública a união estável, tá? Por que eu digo isso? Porque uma coisa importantíssima é lógico que ninguém junta o casa pensando em separar, mas se caso separe, uma das dificuldades que nós temos no judiciário é definir a data. Muitas vezes o casal não sabe a data que começou a união estável. Por que isso é importante? Porque é o marco inicial para que a gente consiga verificar os bens que o casal adquiriu na constância da união. A partir de quando? Tem que ter uma data inicial, porque se não tiver, fica difícil para partilhar os bens, né? Porque antes da união estável, o que era patrimônio de um companheiro continua dele, não é partilhável. A mesma coisa da companheira. Agora, o que foi adquirido a partir da data da união estável é partilhável desde que não seja herança, doação, tá? Então, uma coisa importante de você registrar em cartório por meio de escritura pública é consignar, deixar lá escrito a data do início da união estável, que isso é muito importante, tá bom? Meus queridos, agradeço de coração, muito obrigado, compartilhem, entre lá no YouTube, nosso canal Saber Direito,
assistam os vídeos quando tiverem tempo e curtam lá, se inscrevam e curtam, tá bom? Nos ajude lá a ganhar mais repercussão para que as pessoas tenham mais acesso à informação. Muito obrigado, tenham um ótimo dia.